Irmãos, gostaria de compartilhar com você um princípio na palavra acerca da mesa do Senhor. E é interessante, e eu convido você, antes disso, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. E eis que dois deles ia caminhando no mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que estava diante de Jerusalém, quase 11 quilômetros. E iam falando entre si de todas aquelas coisas que aconteceram. Sucedeu que, enquanto falavam e discutiam entre si, o próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos para não o conhecesse, ou para que não o conhecesse. Ele disse: que discussões são estas que tendes entre vós enquanto caminhais? E eles pararam com semblante triste. Respondendo um deles, que se chamava Cleopas, disse-lhe: tu és o único forasteiro em Jerusalém que não sabe das coisas que nela aconteceram nesses dias? Então lhes disse: que coisas? E eles lhe disseram: de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavra diante de Deus e de todo o povo, e como o entregaram aos principais sacerdotes, assim como os nossos governantes, para ser condenado à morte, e o crucificaram. Mas nós esperávamos que ele era quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, hoje já é o terceiro dia desde o dia que isto aconteceu. E também nos surpreenderam algumas mulheres dentre nós, as que de madrugada foram ao sepulcro, e como não acharam o corpo, viram, dizendo que também tiveram uma visão de anjos, os quais lhe dizem que ele vive. E foram alguns dos nossos aos sepulcros, e acharam tal como as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó insensatos, tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória. E começando desde Moisés, seguindo por todos os profetas, explicava-lhes o que se referia a ele em toda a Escritura. E chegaram à aldeia onde iam, e ele fez como quem ia mais longe, mais adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declinou. Entrou, pois, para ficar com eles. E aconteceu que, estando sentados com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu-lhes. Então os olhos foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu de sua vista. E disseram um ao outro: não estava ardendo no coração dentro de nós, enquanto nos falava no caminho, quando nos abriam as Escrituras? Amém, irmãos? Eu tomo esse texto aqui para que nós possamos refletir sobre a nossa experiência diante da mesa do Senhor. Nós sabemos que a reunião da mesa do Senhor é um dos princípios e um dos fundamentos praticados pela igreja, aonde quer que a igreja é estabelecida em uma comunidade. A igreja, ali registrada no livro de Atos, ela tinha alguns fundamentos muito importantes. Chamamos até mesmo de alguns pilares,
que sustentava a vida prática daquela igreja. Entre esses aspectos estava a comunhão. Entre esses aspectos estava o partir do pão. E eu quero chamar a sua atenção para alguns aspectos importantes aqui, para que nós possamos refletir e entender sobre a realidade da mesa do Senhor. Se você se aproxima hoje dessa experiência apenas como ritual ou como memorial, você não poderia estar mais equivocado, não poderia estar mais enganado. A razão pela qual muitas pessoas desprezam a mesa do Senhor é porque em algum momento elas perderam a realidade deste princípio. E ao perder a realidade deste princípio, nós relativizamos a importância destes elementos. De tal forma que nas últimas décadas nós vemos a igreja indo de um extremo ao outro. Primeiro, havia um extremo em que a reunião na mesa do Senhor, ou chamada culto da Santa Ceia, era algo tão sacralizado, onde as pessoas se preparavam para participar desta reunião. Era comum vermos ali a igreja jejuando, orando e principalmente procurando reconciliação. E era um princípio interessante, porque se entendia então que estavam lidando com algo sagrado, estavam lidando com algo que atingia todo o corpo de Cristo. E embora não houvesse muita luz ou muita revelação acerca dos fundamentos da ceia, mas era uma prática que entendia que a igreja, ela não pode menosprezar os mandamentos do Senhor. Hoje nós vimos um outro extremo. No extremo anterior, muitas pessoas não participavam porque se consideravam indignas. Muitas pessoas faziam um exame da sua consciência, eram examinadas ou até mesmo julgadas se participariam ou não. E a maioria não participava, porque ela olhava para a vida dela e percebia que havia necessidade de conserto, havia necessidade de uma retidão. E isto tinha alguns princípios importantes, mas por ser ensinado, deixando a graça de Deus de lado, irmãos e irmãs, isto apenas começou a apresentar um legalismo, começou a apresentar uma autoridade que a Bíblia não estava dando àqueles elementos todos ali, porque a graça é um elemento muito importante. Por outro lado, o outro extremo ao qual me refiro é quando nós começamos agora a banalizar. E aí alguém pensa que não é mais necessário examinar a si mesmo. Aí alguém pensa que não é mais necessário procurar os padrões éticos do reino. E alguém pensa que agora tanto faz se você participa ou não participa. Alguns falam, se eu não participar hoje, eu participo semana que vem, no mês que vem. E não há nenhum constrangimento quanto a isso. E nós vemos aqui um outro extremo. Mas, na experiência dos discípulos aqui, a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que impedidos de enxergar. Havia alguma coisa que fazia com que eles tocassem apenas os elementos físicos. Eles conheciam as Escrituras, eles conheciam as profecias, eles até mesmo conheciam Jesus segundo a carne. Mas agora, a Bíblia diz que os olhos deles estão como que impedidos de ver. E aqui é um ponto importante, porque se existe um elemento importante da reunião na mesa do Senhor, é que ela é um convite para que nós possamos ter os olhos abertos, para que nós possamos tocar a realidade do corpo de Cristo e participarmos dessa comunhão, desse chamado, dessa experiência tão importante. Irmão, se você pegar o livro de Gênesis,
Ali nós temos a experiência do jardim. Naquele texto nós vemos duas coisas acontecendo. Uma delas é que o homem, depois de ter pecado, ele preparou para si folhas como vestimentas. Aquelas folhas de vestimentas era a tentativa humana de justificar ou de fugir daquilo que ela havia feito, daquilo que eles tinham cometido. E mesmo o Senhor, quando os visitou na viração do dia, fazendo aquela pergunta tão importante: Adão, onde você está? Agora, o homem, ele é vestido para não comer do fruto. Preste bem atenção nisso. Este homem agora é vestido com pelos de animais, mas agora ele tem que sair do jardim. As folhas de figueiras não foram suficientes para ele, e aquelas vestimentas colocadas sobre eles é também agora o seu traje, mas ele vai ter que viver isso sem comer daquela árvore. Eles são lançados para fora do jardim para que eles não comessem, e o sangue é derramado nessa experiência como expiação. Eles estão agora fora do jardim e começam a trilhar o caminho da redenção, porque eles não comeram do fruto da árvore da vida. E agora, Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, ele nos convida aqui nesta última semana, quando ele está reunido com os seus discípulos, e a Bíblia nos diz que ele vai estabelecer com eles uma aliança. Ele tomou o pão, ele deu graça, partiu, lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. De maneira, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice do novo testamento, do novo pacto, do meu sangue, que por vós é derramado. Participai dele, participai deles. Aqui nós vemos os dois elementos distintos. De um lado nós temos o corpo, e de outro lado nós temos o cálice, o sangue. Irmãos e irmãs, por que então que aquele pão não tinha uma mistura com o vinho? Jesus apresentou os dois elementos distintos. Ele tomou o pão e ele disse: este pão, ele é o meu corpo. Mas, depois de haver ceado, ele agora tomou o cálice, que representava o seu sangue. E aqui é tão importante porque agora, por causa do sangue de Jesus, nós somos convidados a nos alimentar dele. Lá no jardim, eles foram cobridos, mas fora do jardim não puderam comer da árvore da vida. Mas Jesus os convida: vem cear. Eu estou estabelecendo com você uma aliança. Eu estou estabelecendo com você uma base de um relacionamento onde a minha graça vai superabundar sobre a sua experiência. Eu não estou te convidando a construir um monumento no meu nome. Eu estou convidando vocês a fazerem isto em memória de mim. É diferente de um memorial apenas, é diferente de um monumento, porque o monumento, ele representa uma obra morta. O monumento não gera vida. O monumento, ele pode muitas vezes gerar curiosidades. Quando você visita uma cidade, e até mesmo na nossa cidade temos muitas praças, e ali nós temos alguns memoriais, temos ali alguns monumentos, e a maioria das pessoas nem param para perceber qual é o sentido daquilo, porque aquilo não passa de uma obra morta. Jesus, na ceia, ele quer abrir os nossos olhos, ele quer ministrar aos nossos corações, mas o que ele faz, embora a palavra escrita esteja sendo exposta pelo próprio Jesus, embora o coração deles começaram a aquecer com aquilo que ele dizia, quando ele abria as escrituras, começando em Moisés, nos Salmos e nos profetas,
Jesus parou. E ele fez como quem ia um pouco mais adiante. Ele fez como que esperasse ser convidado. E sabe, irmãos e irmãs, é por isso que a reunião da mesa do Senhor, ela requer um momento de reflexão. Porque nós conhecemos a doutrina, nós até mesmo oramos, evangelizamos, testemunhamos, mas quando nos aproximamos da mesa, o Senhor, Ele nos convida, ou melhor, Ele espera ser convidado. Ele parou com um desejo enorme de ser convidado, mas Ele não se autoconvidou. Ele fez aquilo que eu e você somos chamados a fazer, que é pregar o Evangelho, é expor as Escrituras, mas nós precisamos convidá-lo a entrar em nossas casas, a entrar em nossas vidas e a participarmos de uma mesa, da mesa do Senhor. Lá no Antigo Testamento nós lemos, e eu já estou terminando com essa parte, quando o povo questionou sobre a possibilidade de Deus preparar para eles uma mesa no deserto. Eles duvidaram disso, eles questionaram essas coisas, se Deus prepararia para eles ou não uma mesa no deserto. Mas o Salmo 23, que é o salmo, na verdade, o salmo do pastor, que se relaciona positivamente com as suas ovelhas, o Senhor não apenas nos diz que Ele pode sim preparar uma mesa para mim e para você no deserto, mas como Ele deseja preparar uma mesa hoje em todos os lugares. Ele diz: preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, porque certamente o Senhor, que é o meu pastor. Irmãos e irmãs, sabe o que ele está dizendo? Que a reunião da mesa do Senhor, ela nos ensina que nós pertencemos a Ele, e Ele nos convida a ter os olhos abertos. Quando Jesus chegou naquele local, Ele tomou o pão, e tendo dado graça, os olhos deles foram abertos, e eles disseram: é o Senhor. É o Senhor. Que hoje o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos para ver o Senhor. Que hoje nós possamos ser absolvidos da graça de Deus, derramada em nossos corações, quando Ele nos convida a nos assentarmos à mesa do Rei. Quando Ele nos convida hoje de participarmos dessa íntima comunhão. Irmãos e irmãs, se nós queremos um avivamento, se nós queremos ter, ouça, vidas transformadas, nós precisamos hoje de quebrantar os nossos corações. Precisamos hoje de arrependimentos, de quebrantamento, de reconhecimento do impacto desta aliança em nossas vidas. Muito bem, convido você a estar em pé.